15 de março de 2017. Realizando o sonho de jogar a Libertadores, Tietê descarta favoritismo do Palmeiras na competição. Jogadores do Jorge Wilstermann ficam maravilhados com o Allianz Parque, palco do jogo desta noite. Depois de goleada na estreia, Flamengo visita a Universidade Católica e Zé Ricardo pede cuidado com o adversário. Torcida do Santos esgota ingressos para o confronto com o The Strongest, amanhã na Vila Belmiro. Com boa vantagem conquistada no jogo de ida, São Paulo encara ABC de Natal para esquecer de vez derrota no Choque Rei. E ainda, Botafogo vence com mais um gol de bicicleta. Atual campeão Atlético Nacional estreia com derrota na Libertadores. E os preparativos do Corinthians para a Copa do Brasil. Olá, boa noite! Hoje é dia de muito futebol. Tem Copa do Brasil e tem Libertadores. E é da competição continental que a gente começa falando aqui no Gazeta Esportiva. O Palmeiras faz a estreia em casa, diante do Jorge Wilstermann da Bolívia. Quem estreia na competição é o meio-campista Tietê. Ele não esconde que está realizando um sonho e descartou qualquer favoritismo do Verdão. Após a estreia com um empate diante do Tucumã na Libertadores e a vitória por 3-0 sobre o São Paulo no Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo hoje à noite pelo torneio continental para encarar o Jorge Wilstermann da Bolívia no Allianz Parque. Acho que a gente está no caminho certo, claro que agora já passou, o clássico já passou, o primeiro jogo já passou, a gente tem que pensar partida a partida. A gente vai procurar entrar forte do mesmo jeito, marcando com muita humildade para que a gente consiga um bom resultado. Para buscar a primeira vitória na Liberta, o apoio da torcida pode fazer a diferença. Ainda mais para quem sempre sonhou estar em campo num jogo dessa dimensão. Particularmente para mim é um sonho de infância. Sempre quis jogar num estádio lotado, com a torcida gritando meu nome, empurrando. Todos os jogadores também acho que são assim. A gente sabe que o nosso torcedor apoia bastante. Se as críticas vierem, acho que eles vão estar no direito deles, mas enquanto o juiz não apitar o fim da partida, eles têm empurrado, eles têm motivado a gente, então a importância deles é fundamental. Tietê, que voltou de lesão marcando gol contra o São Paulo, deve ser titular e formar um meio-campo com Felipe Melo, Michel Bastos, Dudu. A briga deve ficar entre Keno e Guerra, enquanto Borja deve ser o homem de referência lá na frente. Elenco de peso, jogando em casa com o apoio da torcida. Palmeiras favorito, certo? Não, hoje em dia não é assim, a gente sabe que tem resultados que são adversos e os outros times conseguem reverter. A gente acabou de ver isso daí, que o Barcelona era praticamente dado como morto na Champions League e conseguiu o resultado em casa. Então a gente tem que levar esse tipo de partida como lição, respeitar o adversário, mas a gente sabe que a gente está em casa. Não é uma responsabilidade, mas a gente tem que fazer um bom papel. Um time focado para evitar o que aconteceu na Libertadores do ano passado, quando o Verdão vacilou em casa e acabou eliminado na fase de grupos. Um elenco diferente, alguns jogadores, como você disse, que não estavam, eu também não estava, mas as conversas que a gente tem é sobre que os jogos dentro de casa a gente tem que somar o máximo de pontos, fora também, procurar evitar a qualquer custo a derrota, né? Para que a gente possa fazer uma boa campanha e conseguir se classificar nessa primeira fase. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras é indiscutivelmente favorito por jogar em casa, com o apoio da torcida e contra um time de pouca tradição da Libertadores na América. Claro que eventualmente surpresas podem acontecer. O Strongest venceu o São Paulo no ano passado, coisa que jamais havia acontecido em toda a história da Libertadores da América. Quer dizer, pode. Mas o Palmeiras tem um time forte, bem montado, com um elenco muito bom. O Tietê vai para o jogo, é um cara, por exemplo, que reforça, dá mais qualidade ainda para o time do Palmeiras. Não consigo imaginar o Palmeiras tropeçando em casa diante do Wilstermann. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Sem dúvida, o nível, a diferença entre um time e o outro é abissal, né? Não dá para você comparar o que ganha. Seguramente, só o Borja, que chegou agora, ganha mais que o elenco inteiro do Jorge Wilstermann. E com razão, com justiça, um jogador de um nível diferenciado.
O Wilstermann tem tradição na competição no sentido de participações, mas de efetividade não. Vem de uma série boa de vitórias, vitórias e empate na Libertadores, está desde o começo da competição, meteu 6 no Peñarol, que não é mais o Peñarol, né? Só uma camisa que não representa a história que esse time tem. A gente espera muito do Palmeiras, sabe? Eu e todos nós estamos apostando, se fosse apostar um time, talvez esse seja o Palmeiras, o favorito para a Libertadores, por tudo que investiu, mas infelizmente na América, investimento não tem significado diferença. Na Europa, você vê um time que investe muito, ele faz diferença em campo. Aqui nem tanto. Mas acho que hoje, inclusive, eu vi uma imagem dos jogadores do Wilstermann no estádio do Palmeiras, estavam todos boquiabertos. A gente vai mostrar. Então, isso aí mostra que é um time que veio... Só de vir aqui ter o direito de passear no estádio, eles já estão satisfeitos. Então, acho que o Palmeiras tem toda a condição de ganhar e que a torcida ajude, né? Tem um pouquinho de paciência. Espero que o Palmeiras... cumpra o normal e ganhe o jogo com alguma tranquilidade. Legal, lá no site gazetesportiva.com, Flávio, tem 7 fatores que mostram que o Palmeiras é favorito para esse confronto contra o Jorge Wilstermann. Então tem a estatística que a nossa equipe preparou. Então um desses fatores é que o Palmeiras ganha 57% dos pontos disputados na Libertadores contra apenas 31% do Jorge Wilstermann, por exemplo. Então o Palmeiras consegue mais vitórias do que o time adversário. E o Jorge Wilstermann está prontinho para o confronto dessa noite no Allianz Parque. Em publicações nas redes sociais, como o Flávio falou, os adversários do Verdão não esconderam o encantamento, deslumbramento diante do palco do jogo. O elenco do Jorge Wilstermann da Bolívia fez o reconhecimento do gramado do Allianz Parque nesta terça-feira à noite. Líder do Grupo 5, graças à goleada na primeira partida contra o Peñarol, o time boliviano se mostrou impressionado com a estrutura do estádio palmeirense. Enquanto a maioria elogiava a beleza da arena, um atleta foi além e disse que era o estádio mais bonito em que esteve na vida. Una belleza, hermoso. Wilson, Buenísimo, buenísimo, espectacular. Hay que imitar allá, las cosas buenas hay que imitarlas. Y eso va para las autoridades, ¿no? Mejor estadio que fue en mi vida. bello. Espectacular. Se vazio assim o Allianz Parque já impressionou os bolivianos, imagine então esta noite, quando a arena estiver tomada pelos palmeirenses. A gente não tem que inventar porque se trata de um jogo contra o Palmeiras. Acho que a gente tem que fazer aquilo que nós trabalhamos, né, aquilo que o nosso treinador quer, que o nosso treinador implantou, né, porque quando você quer inventar por ser um jogo diferente, você acaba se complicando. Então acredito que o que eu disse para eles é que a gente tem que manter a mesma humildade que nós tivemos contra o Peñarol, né, que foi essa humildade que nos levou àquele placar elástico. E com o Palmeiras não vai ser diferente. Alex Silva, hein? Zagueiro de seleção hoje no Jorge Wilstermann. Ele infelizmente não teve um controle legal da vida extracampo, porque eles jogam um belo futebol, um belo zagueiro, mas teve alguns problemas extracampo, e aí a gente respeita, claro. Cada um tem a sua vida, mas ele poderia ter feito mais do que fez, um jogador importante. Você vê, o pessoal está todo deslumbrado, que maravilhoso. Quando eu fui ver o estádio, eu também considerei, acho que eu acho o mais bonito de São Paulo. Pois é, não estou falando. O cara falou uma monstruosidade. Um dos mais bonitos do mundo. Só que, você vai jogar contra, aí você mete isso aí na rede social, isso é uma apagação de pau. É adversário, pô. Esse cara eu já achei tão simpático. Eu achei tão jeca, sabe? E daí, eu achei coisa de Coió, sabe? Deles. Eu achei coisa de Coió, achei coisa de Thiago Silva, sabe aquele negócio de... eu não gosto disso, não. Eu acho que adversário é adversário. Então, bonzinho não ganha nada. Ué, vamos ver em campo agora. Competição, eu acho... Você queria que eles tivessem o quê? Cuspido lá no estádio? Não, mas também não precisa ficar, que maravilhoso. Pode até achar. E se manca, fica quieto. Elas já passam, sabe, aquela coisa de, nossa, nós somos tão menor. Não gosto disso. Eu acho que é uma questão de pureza. Eu acho espontâneo. Isso. O cara chega... cara puro no futebol, você não, sabe que mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Na hora de jogar, vai lá e come a grama. E fica olhando o estádio. Não, mas isso aí não foi uma entrevista. Isso aí foi na rede social de um jogador que alguém depois pegou e divulgou. Um coió. Isso aí você demonstração. Você tem que demonstrar força. Você tem que impor. Isso é competição, gente. Isso é guerra. Nada impede ele admirar o estádio, entrar lá e resolver. Claro, e comer só não precisa ficar pagando pau. Não. É claro que você olha e fala, pô, que legal, mas aí... eu acho isso aí uma Thiago Silvice. Tá.
Bom, eu acho bonito, acho bacana essa espontaneidade. É que você é muito espontâneo. Assim. Eu sou mais dissimulado. Fica aí essa conversa, essa pose toda. Achou bonito, fala que tá bonito mesmo, tá tudo certo. tipo seu cabelo. O que tem meu cabelo? O pessoal Você achou achou bonito? Eu não. Não, ok, mas eu achei sim, achou, ficou estilo. O Flávio tá sendo... É como o cabelo dos imperadores. É romaninho, Não é? Sabe quem tinha esse cabelo? Você sabe quem tinha? Você lembra quem tinha esse cabelo romaninho? Okay. Imperador Celsus. Caelsus. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual vai ser o resultado de Palmeiras e Jorge Wilstermann. Vai dar Verdão, vai dar empate? Ou o time da Bolívia leva? E aí? Almeida. Da Palmeiras, né? 2-0. Aqueles coiotes, que maravilhoso. Tira foto e o Palmeiras só gol neles. Ei, Flávio Prado. Bom, o Botafogo estreou na fase de grupos com vitória. O Alvinegro recebeu o Estudiantes da Argentina e faturou os primeiros 3 pontos da competição. Com detalhe, mais um gol de bicicleta na campanha. Depois de Rodrigo Pimpão nas fases eliminatórias, dessa vez foi o Roger, o autor do lance plástico. Nos outros jogos da terça-feira, destaque para a derrota do atual campeão Atlético Nacional na estreia na Libertadores. Confira agora a rodada dessa quarta-feira na Libertadores. 2 partidas começam às 7h30. O São Lourenço recebe o Atlético Paranaense em Buenos Aires e em Montevidéu, o Nacional do Uruguai enfrenta o Zulia da Venezuela. Às 9 horas, o Independente de Medellín encara o River Plate na Colômbia. Universidade Católica e Flamengo jogam às 9h45 em Santiago do Chile. No mesmo horário, na Arena do Verdão, o Palmeiras recebe o Jorge Wilstermann da Bolívia. No Chile, tem Universidade Católica e Flamengo. A goleada na estreia diante do São Lourenço no Maracanã deixou a torcida do Mengão empolgadíssima com a participação da equipe na Libertadores. Mas o técnico Zé Ricardo preferiu manter os pés no chão e pediu cuidado com o adversário desta noite. O Flamengo defende a liderança do Grupo 4 esta noite contra a Universidade Católica em duelo em Santiago, no Chile. O técnico Zé Ricardo falou na véspera da partida e se mostrou ligado na força do adversário, que buscou um empate milagroso contra o Atlético Paranaense na semana passada. A Católica fez um grande jogo em Curitiba, conseguiu um resultado no final do jogo que parecia até pouco provável, mas mostrou toda a sua força, fez um jogo onde, principalmente no segundo tempo, teve as oportunidades. O Flamengo tem que ter muita atenção para jogar contra uma equipe forte como a equipe da Católica, mas sabendo que precisamos também jogar, já que pensamos grandes na competição e, sem dúvida nenhuma, as dificuldades passam por jogar também aqui em Santiago contra a Católica. A principal dúvida do treinador para esta partida é o substituto do meia Federico Mancuejo, que foi vetado pelo departamento médico rubro-negro por conta de uma pancada na cabeça sofrida na estreia da competição. Para o lugar do meia disputam a vaga Berril e Gabriel, mas a definição só será dada momentos antes da partida. Tô animado com esse Flamengo também, viu? O Flamengo teve uma estreia sensacional, é um time muito forte, é um time muito bem equilibrado. De novo, aí no regional, né, não está acontecendo grande coisa. Então, acho que o Flamengo tem que ser visto com respeito, sim. O futebol chileno não vive um grande momento. Depois que a influência Bielsa acabou, o último suspiro foi a seleção do São Paulo, e agora a gente nota, né, o futebol chileno caindo de qualidade, aquela qualidade pré-Marcelo Bielsa volta, então acho que dá para o Flamengo trazer um resultado legal do Chile. O empate é bom, mas acho que dá até para ganhar lá. Bem melhor o Flamengo. Se bem que o Universidade Católica conseguiu um belo resultado, né, jogando lá em Curitiba, né? Estava perdendo por 2-0. Eles foram buscar o resultado. É um time que toca bem a bola, eles tocam bem a bola. Mas acho que o Flamengo é mais forte que o próprio Atlético. Então acho que até mesmo jogando fora, eu acho que o Flamengo ganhou o jogo lá. Bom, também pelo Grupo 4, o Atlético Paranaense vai à Argentina encarar o São Lourenço. Os detalhes da preparação do Furacão você encontra no site gazetesportiva.com. Os dois clubes buscam a reabilitação na competição. Os argentinos foram goleados pelo São Lourenço, enquanto o rubro-negro paranaense chegou a estar vencendo por 2-0, mas cedeu empate em plena Arena da Baixada para a Universidade Católica do Chile. O técnico Paulo Autuori não poderá contar com o experiente meio-campista Carlos Alberto, que torceu o tornozelo na partida anterior e sequer viajou com o grupo. Por outro lado, também veterano Grafite cumpriu suspensão automática e volta a ficar à disposição. Já
Do lado do São Lourenço, a principal dificuldade é a falta de ritmo dos jogadores, já que com a paralisação do Campeonato Nacional, esta será apenas a terceira partida da equipe na temporada. Para você conferir todos os detalhes da Copa Libertadores, é só acessar gazetesportiva.com. Celso, Flávio, esse jogo tem favorito? É só para o São Lourenço, ele foi goleado pelo Flamengo na estreia. Até que fez um primeiro tempo razoável, a partir do segundo tempo que a coisa desandou, né? A mesma coisa que você falou dos Estudiantes, acho que vale também para o São Lourenço, que né, não tem jogo no campeonato. Porque ele andou disputando para a Libertadores, mas o ritmo dele contra o Palmeiras foi mantido. Mas assim, pelo que a gente viu, a referência que a gente tem é exatamente o jogo do Flamengo, o Atlético pode ganhar lá. Sim. O Atlético foi melhor que o Católico, que ele vacilou muito. O Católico ia tocar bem a bola. Tomou um gol, acho que aos 42, aos 45. 46, foi uma coisa... dá para o Atlético ganhar. E o Atlético tem jogado bem fora de casa. Lembra o Capiatari? Jogou mal em casa, depois foi lá fora e foi buscar o resultado. Empatou, né? Empatou 3-3 aqui. E depois ganhou lá. Eu não sei, eu estou otimista com relação a desse grupo aí, os brasileiros. De um modo geral, acho que pelo que se investe no Brasil, pelo que se gasta aqui, o mínimo que se espera é uma fase, é um momento digno na Libertadores. Tem sido um papelão, né? O investimento. Os principais jogadores do exterior, eles preferem ficar em times menores aqui do que voltar para lá. O Mena, por exemplo. Ele preferiu jogar no Nordeste, com todo respeito, futebol nordestino, o pessoal até sabe, eu gosto pra caramba, gosto da Copa do Nordeste, mas a grana é curta, só que ainda maior do que a grana lá. O Dátulo, ele preferiu jogar, está no Bahia, o Mena foi jogar no Sport. Equipes importantes, mas que não tem a bala que tem aqui. E eles poderiam jogar no Católica, no Colo-Colo, mas a diferença financeira é tão grande que mesmo no centro, onde você ganha menos aqui, ainda é muito mais do que você ganha lá na sua cidade, na sua terra, no seu país. Então, imagine quanto isso faz de diferença no time como o Palmeiras, como o Flamengo, que tem um orçamento muito maior do que o Sport, do que o Bahia. E ainda assim, estrelas de seleção. Estão falando de Mena, estão falando de Dátulo. Os caras preferiram jogar no Nordeste, onde o dinheiro é menor, do que jogar. Então veja a diferença que tem. É de se imaginar que está na hora de tomar vergonha e fazer campanha digna. Mal e mal, o futebol brasileiro tem chegado na semifinal. Nas últimas 3 semifinais, só um chegou. E foi o São Paulo na semifinal. É brincadeira, né? Não dá. Amanhã tem Santos e The Strongest às 9h45 na Vila Belmiro. Líder do grupo 2 com 3 pontos, os bolivianos esperam repetir o bom futebol da primeira rodada quando venceram Santa Fé na altitude de La Paz por 2-0 para surpreender o Peixe. O Strongest da Bolívia chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira para o confronto contra o Santos pela segunda rodada do grupo 2 da Copa Libertadores da América e poucas horas depois já estava treinando. O curioso é que o local da atividade foi justamente a casa do inimigo, o CT Rei Pelé. Não é habitual, não, pero creio que estamos agradecidos ao clube. Não é habitual, mas estamos agradecidos ao Santos por cederem espaço no seu centro de treinamentos. Não é habitual, mas serve para tirar o peso da viagem das costas e já ir entrando no clima do jogo de quinta-feira. Sacarnos o viagem pouco para ir soltando o que vai ser o partido do dia jueves. O Strongest passou muito bem pelas fases iniciais da competição, com 3 vitórias e 1 empate. Na fase de grupos, triunfo na estreia em casa, sobre o Santa Fé. Agora, os jogadores prometem manter a mesma postura diante do Santos na Vila Belmiro. Sempre com a mentalidade de sair para o jogo, fazer uma boa partida e jogar de igual para igual. Porque de nada nos serve ficar atrás. O futebol que temos e está dando resultados fora de casa é jogando de igual para igual. Colhemos bons frutos no Paraguai e no Chile, e agora queremos fazer isso também no Brasil. Nós temos Escobar e Chumacero. É possível que eles também estejam preocupados com a gente. Estamos fazendo as coisas muito bem. Com certeza vamos ter precaução com seus jogadores, porque são grandes nomes que formam uma grande equipe. Mas nós acreditamos no nosso trabalho e sabemos que podemos conquistar coisas importantes. É um grupo que está consolidado com 4 ou 5 anos juntos. Por isso, agora estamos sonhando em passar de fase. Obviamente que sempre respeitando os rivais. E queremos fazer um grande jogo na quinta-feira. Se depender do apoio do torcedor santista, a equipe do técnico Dorival Júnior não deverá encontrar dificuldades para conseguir a primeira vitória na competição. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Todos os ingressos para o jogo de amanhã contra o Strongest foram vendidos. A Vila Belmiro vai estar lotada para a primeira partida do Peixe em casa nessa Copa Libertadores da América. E a ansiedade por aqui não é pequena. Bate aquela ansiedade sim, mas tem que ter tranquilidade para que isso não atrapalhe a gente na partida, né?
Tenho certeza que o torcedor vai procurar nos ajudar bastante dentro de campo, lá, quer dizer, na arquibancada, mas a gente vai procurar dar o nosso máximo dentro de campo para conseguir a vitória para eles, né, que vão estar nos apoiando. Ansiedade controlada é aproveitar então todo o apoio que virá com certeza das arquibancadas. Eu particularmente me ajuda bastante, ver o torcedor ali vibrando, cantando o hino do Santos, cantando vai pra cima dele Santos, eu, vamos dizer, me empolgo, fico bastante motivado assim para poder ajudar o Santos a sair com a vitória. Da mesma forma que o torcedor está querendo que a gente conquista o tetracampeonato, a gente também quer, é um sonho meu de conquistar, eu não tenho ainda, disputei 2, essa é a minha terceira, então é um desejo grande de estar conquistando esse título. A partida de amanhã vale a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Será que por esse fator, podemos dizer então que até aqui, essa será a partida mais importante do Santos na temporada? Não é o grande jogo, mas sim uma decisão, né? Todos os jogos da Libertadores temos que encarar como uma decisão, né? Não podemos dar bobeira, porque é uma competição difícil, que pede muita força física nossa, né? Durante a partida, muita intensidade. Então, a gente tem que entrar nesse jogo com o apoio do nosso torcedor como uma decisão, mais uma decisão que a gente vai encontrar na Libertadores toda. E aí, Flávio? Casa cheia, não sei se é uma boa ou se é uma má notícia. É verdade. A torcida do Santos precisa, o pessoal lá da Vila, e aqui está falando um cara que detesta time que joga fora de casa. Eu não sou daqueles que acham que o Santos tem que jogar no Pacaembu. O Santos tem que jogar na Vila. Casa do Santos é a Vila. De vez em quando jogar, tudo bem. Por que o Palmeiras não vai jogar em Santos, o São Paulo? Por que o Santos tem que vir jogar aqui? Então, aí alguém vai dizer, o Santos tem muita torcida aqui. O Palmeiras também tem lá. O São Paulo também tem lá. Por que o Santos tem que vir jogar aqui? Eu sou super a favor da Vila. Mas a torcida tem que ajudar. Se não é para ajudar, não adianta. Para torrar a paciência, fica em casa. Os caras que vão no estádio para quebrar a frustração, tem que procurar psicólogo. Gasta esse dinheiro com psicólogo. Exatamente. Encher a paciência. Então, se vai lotar o estádio para ajudar o time, ótimo. Vai ser complicado. Eu acho, em tese, de repente muda tudo, né? Mas, em tese, o adversário do Santos é mais difícil que o do Palmeiras. O The Strongest tem mostrado melhor futebol do que o Jorge Wilstermann. Mas, na prática, o que a gente vê é que não há uma diferença tão acentuada hoje dos times bolivianos para os times brasileiros, tecnicamente falando, em campo, na prática. Embora individualmente, embora por ganância seja diferente. Foi ótimo o Santos ter conseguido os resultados que conseguiu nos últimos jogos, deu uma recuperada legal. Contra o São Bernardo, né? Sim, e aquele empate no Peru foi legal também. Sim, foi. Então, acho que o Santos tem tudo para ganhar o jogo, assumir a liderança, mas a torcida, cara, se você comprou ingresso e vai lá para encher o saco, não vá, fica em nem casa. vai, né? Não enche o saco, entendeu? O negócio que eu estou falando, quem está frustrado não compra o ingresso, vai no psicólogo. Lá não é lugar. E os caras de torcida uniformizada, que precisam de grana para ser movidos, não tem grana, fica quieto, fica em casa, não torra paciência. Lá é legal, é um alçapão bacana, é chamado de alçapão por isso, você tem que fazer o adversário se sentir mal. E não você fazer o seu time se sentir mal. Isso é mal na maioria dos clubes brasileiros, né? Normalmente joga em casa e tem a torcida contra. Você vai jogar na Argentina, você tem lá os caras... La Bombonera. Poxa vida, sabe? Apoiando o time incondicionalmente. Assim, La Bombonera não... Como é que é? La Bombonera pulsa. Não torce, não pulsa, late. O negócio, sabe? Tem que ser assim. E aqui com 15, 20 minutos já estão vaiando, já o time adversário que sente, que cresce. As pessoas não sabem que torcer é dar suporte, é apoio. Aliás, torcedor em inglês é suporte, né? É dar suporte, é dar apoio. Senão, realmente, não ajuda, não é nem um pouco inteligente lá para vaiar e outra coisa. Depois do jogo é outro papo. Sim, exatamente, concordo plenamente. Quanto ao Strongest, manteve uma base, fez uma bela campanha no ano passado, na Libertadores. Né? Chumaceiro de novo é artilheiro do campeonato, ele mete gol pra caramba. Fazendo um gol atrás do outro e tal. Chumaceiro. Eu não sei por que ele até agora não foi contratado por um time brasileiro. Não, ele não deve ter um salário astronômico, porque pelo que você falou, né? Mas ele já jogou aqui, não jogou? Ele passou pelo esporte, passou, acho que passou pelo esporte. Porque ele deve ter algum problema, alguma coisa que ele não sabe, porque ele mete gol pra caramba. E não é por nada não, quem faz gol sempre é muito bem-vindo, né? Eu acho que ele já atuou pelo esporte. Dizem que mulher bonita e artilheiro sempre a gente tem que perdoar, isso aí. Então...
Bom, só para dizer que o mestre Alberto Helena Júnior escreveu hoje lá no site gazetesportiva.com, tá no ar, uma análise do que o Santos tem que tomar cuidado nesse jogo contra o The Strongest, a arma que o The Strongest tem contra o Santos. Então ele fez uma análise bem legal, então tá lá, entre no site gazetesportiva.com. E o Celso vai fazer uma análise do clássico do final de semana, Santos e Palmeiras. Aguardem, quando estiver no ar eu aviso. Vai entrar sexta-feira. Vou aqui de novo, Rogerinho, vem cá. Rogerinho é São Paulino, nosso diretor, vou dar um beijo pra ele, que hoje não faz aniversário. Mas um beijo pra você, Rogerinho. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva, você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br, e lá no site gazetesportiva.com também tem um monte de vídeos do programa, tá certo? Só entrar lá e você acessa tudo. Posso mandar um abraço? 2, 3, Eu nunca 4. mando, mas hoje eu vou mandar. Manda. Eu queria ter um braço suficiente para abraçar esse prédio maravilhoso da Fundação Casper Libero, porque há 75 anos começava a Rádio Gazeta, que não era aqui. Mas não fosse essa maravilhosa e querida TV Gazeta, eu provavelmente continuaria lá na Penha, fazendo aquelas coisas que eu fazia, que eram dignas, mas eram muito diferentes do que eu faço hoje. E graças a esse espaço fantástico e maravilhoso, e eu sonhava, né, quando eu estudava na nossa querida Casper Libero, em ser repórter da Rádio Gazeta, que parava treinos, era um negócio fantástico. A M, né, da Gazeta, que hoje está com os nossos alunos, era uma coisa espetacular, parava treino mesmo. A torre lá do Corinthians, os caras põem o som do Disparada no Esporte, e os jogadores paravam para ouvir uma crítica, pegada, aquela época do programa comandado pelo Milton Peruzzi, Zé Italiano, tanta gente fantástica, o nosso querido Roberto Petra, que está aí, enfim, e hoje faz 75 anos que, de uma maneira abençoada, o querido Casper Libero pensou nessa fundação, que hoje é a nossa vida, né? Significa muito para nós. Que legal. Então, que eu tivesse braços para abraçar esse prédio, que simboliza a nossa fundação, acho que é muito mais do que isso, é claro, ela é muito grande, é muito intensa. Obrigado por mudar a minha vida. Ai, que lindo, Flávio, emocionante. A bola vai rolar nessa noite também pelos jogos de volta da Copa do Brasil. Temos a arte aqui, Boquinha. Vamos lá, o Fluminense recebe o Criciúma 7h30 em Mesquita, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, em Natal, o ABC enfrenta o São Paulo. Grupo e Joinville jogam às 9h30 em Tocantins. Aí, às 9h45, tem Sport Boa Vista no Recife, Cruzeiro e Muricy em Belo Horizonte e Internacional e Sampaio Corrêa em Porto Alegre. São Paulo vai apostar nos gols dos atacantes Gilberto e Luiz Araújo para eliminar o ABC e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Foi nesse clima que o São Paulo realizou nesta terça-feira o tradicional treino de reconhecimento do gramado do estádio Frasqueirão em Natal. Local onde jogará logo mais às 7h30 contra o ABC pela terceira fase da Copa do Brasil. Luiz Araújo, que renovou o contrato até dezembro de 2021 e estará mais uma vez no time titular, foi um dos mais festejados pelos cerca de 400 torcedores que acompanharam a atividade. Recepção sensacional, a gente fica feliz pelo carinho, por eles comparecer. Quem também estará em campo é o atacante Gilberto, que fica com a vaga de Lucas Prato, com o nariz fraturado. Contestado na temporada passada e hoje em boa fase, um dos artilheiros do tricolor na temporada tenta não deixar o ânimo de Denis cair, mesmo com as fortes críticas recebidas pelo goleiro São Paulino. Não importa o que o torcedor acha, a gente confia em todos e a hora que ele puder dar uma resposta para a torcida, ele vai dar. E isso foi comigo ano passado, quando estava mal. Esse ano eu mereci, a torcida está chamando meu nome. E eu acho que o Denis é merecedor. Eu acho que de uma hora ou outra ele vai começar a cair nas graças da torcida, que é mais importante. Mas a grande novidade do tricolor para essa partida será a presença do atacante Léo Natel no banco de reservas, relacionado pela primeira vez para uma partida oficial do time principal do São Paulo. Esta terça foi realmente um dia especial para o garoto, que acaba de completar 20 anos. Estou muito feliz. Hoje certamente vai ser um dia que eu nunca mais vou esquecer, porque é um dia especial, que é o meu aniversário. E fui coroado com essa oportunidade aí de poder estar fazendo parte hoje do grupo principal aí.
A vantagem do São Paulo é muito... Corrigir um atinho falho que eu tive. Eu falei 75 porque eu não sei fazer conta. A fundação foi fundada... A Rádio Gazeta foi fundada em 43. 15 de março de 43. Portanto, 74 anos. 74. Mas eu não sei fazer conta. Não é de hoje que eu não sei fazer conta. Por isso que a gente é de humanas, né? Desculpe, Celso. Imagina. A vantagem do São Paulo ela é muito grande, né? Fez 3-1. Ok. Você acha viável o ABC fazer 2 gols, 2-0? Sinceramente, eu não acho. Acho que o São Paulo tem tudo para ganhar o jogo. O sistema do Rogério é um sistema de ofensividade sempre. Você joga de maneira muito parecida dentro ou fora da sua casa. E o São Paulo deve partir para a pressão, marcação sob pressão, marcação ofensiva. Espero que dessa vez faça, né? Contra o Palmeiras eu confesso que fiquei um tanto quanto decepcionado. Mas vai acontecer. Imaginava que ele fosse buscar o jogo, aquela história da marcação alta, aí ele abdicou do jeito de jogar dele e se arrependeu depois. Falou que ia usar isso no segundo tempo, com o Wellington nem a coisa não fluiu. E é o que a gente espera. Quem tem um esquema assim, que é digno de elogios, como ele tem sido bem elogiado, joga assim o São Paulo, ele joga Guardiola, joga um monte de gente. Guardiola, uma vez ele fez isso num jogo contra... Acho que foi contra ai meu Deus do céu, com o Bayern contra o Real Madrid. Ele abdicou por um período de ser Guardiola. Tomou um ferro enorme, foi eliminado, Champions, uma barbaridade. E o Rogério também, acontece. Mas eu acho que a filosofia dele não vai mudar. A filosofia é essa. Não pode. Aí fica essa história, toma gol. 2/3 falando em Alberto Helena, né? Ele e o Chico Lang levantaram. 2/3 dos gols que São Paulo toma são de bola parada. É deficiência individual, não pelo sistema de jogo. Não foi pela vulnerabilidade, né? Do contra-ataque. E é melhor você perder jogando bonito do que você perder jogando feio. Porque perde do mesmo jeito. Time ruim, time que joga bonito, time que joga feio, perde do mesmo jeito. É melhor você perder jogando bonito. Claro. Então eu gosto, e acho que o São Paulo vai para cima e tem tudo para ganhar, mesmo com algumas ausências importantes. A volta do Cueva já dá uma pegada legal. O Prato não joga. Eu acho que é fundamental. O Prato não joga. Eu sei que você tem lá as suas ressalvas com o Gilberto, mas o Gilberto tem feito gol. Acho até que pode... Eu acho que não dá para você ter grandes sonhos com o Gilberto, mas ele dá conta do recado no varejo, né? E hoje a gente tem que considerar que não é um jogo tão complicado assim. Não, sem falar da vantagem, né? O São Paulo ainda pode perder por um gol de diferença. Se fizer um gol, obriga o ABC a fazer 4. E assim, o Gilberto, que eu acho é o seguinte, ele faz gol. Mas se você considerar os outros atacantes, o São Paulo fica muito abaixo sem ele. Esse é o problema. Então você tem um Borja, você tem um Ricardo Oliveira, né? Fica meio igual ao Corinthians, assim. Que, né? O Gilberto é uma mistura de Casim com o Jô. Mas o Jô de agora, não o Jô aquele, entendeu? É pouco, não é verdade? E com o Prato, não. Com o Prato ele já fica num patamar. Então faz diferença, sem dúvida. Ficou claro no final de semana que o Cueva ele tem papel importantíssimo nesse esquema do São Paulo. E aí o Rogério tentou fazer uma experiência com o Thiago Mendes e não funciona naquela posição. Seguramente não funciona. Definitivamente não funciona. Então, e só para dizer também que o Gilberto, ele está chamando a responsabilidade. Ele disse que está chateado, que o Prato não vai poder jogar, tudo mais, sabe, porque quebrou o nariz. Mas ele falou assim, pode deixar comigo, eu assumo, eu tô lá, então eu assumo. Até porque, legal isso, eu achei bacana o Prato dele. Foi contratado, foi contra a Ponte Preta. O Gilberto jogou e fez 3 gols. Depois teve uma outra oportunidade, jogou de novo, marcou o gol de novo. Quer dizer, ele está se sentindo confiante. Sim. E eu acho que a presença de um Prato, inclusive, também, por mais que o jogador fique na reserva, tira um pouco o peso da responsabilidade. Por quê? Porque ele sabe que a responsabilidade está sobre o Prato. Quando ele entra... Não, dá para ser reserva. Dá para ser reserva. Não mais que isso, mas dá para ser reserva. É que fica aquela história, não dá para ser reserva. Não dá para você ter grandes sonhos. Ainda está à frente do Chaves, que está reserva do reserva, né? Mas esse cara começou bem, né? Você viu como ele caiu? Mas ele não... Então, eles são mais ou menos iguais, aí é fase. Então, o principal jogador do São Paulo hoje, quem é? Cueva. É o Cueva, né? Eu também acho que é o Cueva. E o Prato vai alcançar. É que o Prato mas ainda não teve tempo. É um definidor, né? É um homem de área. Porque o Cueva tem assistência, tem gol, ele, né? Ele participa ativamente. Ele é um jogador. Esse é um cara que o São Paulo comprou bem. O São Paulo pagou relativamente barato pelo mercado e é um jovem, ele vai vender. O Lucas Prato, provavelmente, o São Paulo vai, entre aspas, perder o dinheiro, que não é dinheiro perdido, porque é uma grana alta, mas você tem retorno. Você não vai ter venda, mas você vai... não tem revenda, né? Não tem revenda, quer dizer, um dinheiro investido, mas vai voltar em gols. Michael, eu acho que não vai ter retorno nunca, inclusive acho que é um jogador razoável. Agora o Cueva não, o Cueva, pelo que você pagou, você vai vender bem.
Aí eu acho que vai dar lucro. E o próprio Gilberto falou do Cueva. Falando nisso... Está sendo muito útil. Uma anomalia, né? Bem, en passant, do futebol, o Felipe, que o Corinthians vendeu velho dos padrões do futebol internacional, 24, 25 anos, parece que hoje fechou com o Real Madrid. Vai ser o futuro substituto do Pepe. Caramba. São coisas que surpreendem. E se você me permite, já que você tocou no noção do Felipe, a gente vai falar daqui a pouquinho de Corinthians, de Liga dos Campeões, mas só para não perder o fio da meada, o Felipe foi uma aposta do Tite. Ele nunca contou com a confiança da torcida. O Corinthians contratou o Edu Dracena, inclusive, para a função. E aí o Tite bancou o Felipe. Nos primeiros jogos ele andou vacilando e tal, mas depois ganhou confiança, se tornou referência. Ele era uma espécie de um quarto zagueiro do Corinthians. Quarto no sentido de opção. Ganhou confiança, foi negociado, agora vai parar. O que significa que não é só bola no pé, não é só técnica, não. É cabeça também, é confiança. O Felipe, tá vendo, foi longe demais. Ninguém nem imaginava que ele seria titular do Corinthians. Vai jogar no Real Madrid. Que beleza. UEFA Champions League. Na França, o Mônaco recebeu o Manchester City, venceu por 3-1 e está na próxima fase da competição, já que apesar de ter perdido por 5-3 na primeira partida, marcou mais gols fora de casa. É a primeira vez na carreira que Pep Guardiola não chega a uma semifinal de Champions. Em Madrid, o Atlético recebeu o Bayer Leverkusen e tinha a vantagem de 4-2 conquistada no jogo de ida. Como as equipes não saíram do 0-0, a vaga ficou com o clube espanhol. Essa é a quarta vez seguida que os madrilenhos chegam às quartas de final da Champions. Nos jogos desta terça-feira, a Juventus fez o que se esperava dela e garantiu a vaga. Já o Leicester escreveu um novo capítulo no conto de fadas que o clube vive. Flávio, os treinadores do jogo bonito ficando pelo caminho. São Paulo com Sevilha, Guardiola com Manchester City. Agora é assim, por exemplo, esse jogo do Leicester, o Sevilha, ele foi melhor nos dois jogos, mas perdeu 2 pênaltis fundamentais. Leicester é uma tranqueira, né? Isso aí não serve pra nada, joga feio, é timinho que tá dando certo e a gente tem que respeitar porque eles não tá dando certo. Foi campeão da Premier League. Pois é, mas ele tá mais realidade agora e aí pega o técnico, consegue um negócio desse e demite o cara. Não tem mais simpatia por esse tal de Leicester, eu não gosto de futebol feio. O Atlético de Madrid também passou, que também é outro que joga feio. Gente, você pode ganhar ou perder jogando feio ou bonito. Que eu acho que faz parte da Simeone não tem mérito? Óbvio que tem. Eu é que não gosto do jeito de jogar. Eu gosto de futebol bonito, exposto. O caso do Guardiola acontece a primeira vez, são 8 anos de carreira, em 7 ele chegou na semifinal da Champions, ganhou 2. E agora não ficou. Acontece, o estágio na Inglaterra é um pouco pior, porque além dele ter que montar um time numa nova filosofia, ele tem que impor essa filosofia na cabeça dos ingleses, que é um negócio que ele foi contratado para isso e vai conseguir, porque ele é muito fera. Só que o processo é mais complicado, porque perdeu o Gabriel Jesus, que faz diferença, ele entrou e estava fazendo diferença, mas enfim, perdeu. E perdeu para um time, esse sim, uma beleza. O Mônaco, o Jardim, o português técnico, ele joga bonito demais, ele vai para ataque, ele tem um tal de Mbappé, cada um fala de um jeito, a gente não conhece o cara. Tem o tal de Bernardo Silva, o português, que joga para dedéu. O Bacaiolo lá que fez o gol. Nossa, é um time muito bom. O Fabinho está jogando muita bola. É o maior, o Falcão Garcia, que hoje não jogou, mas é o artilheiro do time. Pô, esse time é o maior ataque do mundo hoje. A maior média de gol. Quer dizer, não perdeu para um Zé Mané qualquer, né? Perdeu para um time e que está se atrevendo a passar no turno e retorno o milionário Paris Saint-Germain. Sim. Então não perdeu para um time qualquer. Claro. Até o Guardiola perde de vez em quando. Tanto que tomou de 5-3 lá, mas fez 3 gols. E poderia ter vencido lá também. Pois é. Lá o jogo foi uma guardiolada que salvou, quer dizer, uma coisa bem por cima. E hoje eu vi o primeiro tempo do jogo, nossa, foi um vareio, poderia ter tomado até demais. Não tem o que discutir. O Guardiola, o Manchester não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Zero finalizações. Perdeu na posse de bola, quer dizer. Então, tem um time novo surgindo aí, bacana. Guarda esse nome, esse tal de Mbappé, tem 18 anos, é um moleque muito bom. E vamos em frente, cara. Faz parte do jogo. Em relação ao Podemos São Paulo, falar do São Paulo? Daqui a pouco. Fala do São Paulo, que eu quero falar do babado forte que aconteceu hoje no Corinthians. Calma. Baixaria, gente. Roubaram um anel de casamento. Calma. Você está coisa ansiosa. feia. Pera aí. Só para concluir o raciocínio do São Paulo. O Sevilha manteve a mesma característica, com posse de bola, tudo. Aí tem um goleiro chamado
Schmeichel, que aliás já tivemos um goleiro no passado com esse mesmo nome. Como Dom Pedro. Exatamente. Aí o cara pega 2 pênaltis, quer dizer, em 2 partidas eliminatórias. Celso, você perde jogando bonito também. Mas é melhor perder jogando bonito. Eu também acho. Porque esse time joga tudo fechado, que não vale lugar nenhum também. Começa a falar assim, tá vendo? Aí o Guardiola ganhou o quê? O São Paulo ganhou o quê? Essa história toda. Seguinte, a reportagem chegou direto do Corinthians. Vamos ver o que tem na reportagem, porque qualquer coisa a gente complementa e fala aqui pra vocês, que o clima pesou hoje no Corinthians, tá? E amanhã, às 7h30 na Arena Itaquera, o Corinthians não deve ter grandes dificuldades para vencer o Luverdense e garantir a classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil. O Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quarta-feira do Timão. Danilo corre ao lado de Carlinhos no gramado do CT Joaquim Grava, mas ambos ainda não sabem quando vão treinar com o restante do elenco. Nesta quinta-feira, o Timão volta a entrar em campo no jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Luverdense na Arena, em Itaquera. E o técnico Fábio Carrilho optou por colocar time titular em campo, mesmo com a boa vantagem conquistada no jogo de ida por 2-0. Assim, Corinthians deverá ter Cássio no gol, Arana na lateral esquerda, a dupla de zaga com Pablo e Léo e Fagner na lateral direita. No meio de campo, Gabriel, Maicon, Rodriguinho e Jadson. E no ataque, Romero e Jô. Em meio à boa fase do Corinthians na Copa do Brasil e também no Campeonato Paulista, uma informação acabou agitando o ambiente na tarde de hoje aqui no CT Joaquim Grava. O volante Christian concedeu uma entrevista ao jornal Lance, criticando bastante a diretoria do clube e comentando um fato ocorrido na pré-temporada ainda nos Estados Unidos, em que sua aliança de casamento acabou sumindo do próprio quarto do hotel. O fato gerou uma situação desagradável de Christian juntamente com a diretoria, que optou por afastar o atleta dos treinamentos com o elenco. O jogador não apareceu para treinar aqui no gramado e mais tarde a diretoria informou que Christian vai continuar recebendo normalmente os salários até dezembro deste ano. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Bom, quer falar primeiro sobre o jogo com o Luverdense? O Corinthians também não deve ter problema, né? Vai jogar em casa. Lulu não vai fazer grande 2 gols de diferença. Aí parece coisa. É claro que o Luverdense não teve culpa, que parece que os bombeiros não deixaram. Mas quando não joga nem em casa, não dá, né? Esse negócio de jogar em. Vai jogar em Cuiabá, claro que o Corinthians vai ter mais torcida, aí não dá, né? Aí não tem nem lógica. Era o jogo que não precisava ter. Agora, sobre o Christian. Crônica de uma morte anunciada, né? Não foi contratado, ele tem o 2º maior salário do clube, abaixo apenas do Jadson. Jogou 40% dos jogos do Corinthians desde que ele voltou. Quer dizer, e olha que ele teve oportunidade com o Tite, depois teve oportunidade com o Cristóvão, depois até teve oportunidade com o Oswaldo. Agora vai ser premiado sendo afastado, porque vai ficar no shopping fazendo compras, que eu vi ele fazendo um monte de compras lá, um monte de coisa de marca, sem jogar, ganhando esse super salário. Mas também não é... Que culpa ele tem? Que culpa ele tem? Ele não joga? Agora, pera um pouquinho, mas vamos aí? Lá. Chinelo, o Christian, não é assim. Ele estava jogando na Europa, não estava jogando, estava na reserva por um tempão. Alguém do Corinthians teve o trabalho de ver o histórico do cara, se o cara estava jogando? Alguém foi fazer isso? Ou simplesmente foi um empresário que trouxe, ofereceu, e aquele esquema todo que funciona? Pagar 500 pau pro cara. A culpa é dele. Eu também aceitaria. 500 quilos de alcatra, como fala o Garrafa. Eu também aceitaria. Quer dizer, um negócio mal feito pelo Corinthians, mal feito, por relaxo, aquele negócio que você faz com o dinheiro dos outros, mas não faz com o seu dinheiro. Aí por isso que os clubes ficam falidos. O Christian não vale 500 mil, mas é óbvio que ele aceitou os 500 mil. Uma vez eu estava almoçando com o Filipão, ele falou assim para mim, olha, o que eu ganho no futebol, se dividisse pela metade, estava bom. Na verdade, se dividisse por 4 também estava, mas para mim está bom. Falou isso lá atrás, e é verdade. Então, os caras oferecem um salário absurdo desse, que talvez nem seja todo dele, porque às vezes tem rachucha no meio, alguém leva daqui, outro leva de lá e tal. E aí o cara jogou aquilo que ele vinha jogando. Ele não estava jogando nada lá na Europa. Foi contratado por quê? Além de, muito provavelmente, tem algum esquema por trás. Porque ele falou um palavrão, fez um gesto contra a torcida do São Paulo. Isso é critério para trazer o jogador? Então não adianta... E aí o que aconteceu? Fosse o jogador que estivesse fazendo gol, estivesse fazendo tudo,
ele tivesse dado a mesma entrevista, não seria afastado. Então aproveitaram a oportunidade para afastar o cara que sim, micou. Mas era uma morte anunciada como disse o Celso. Já não estava jogando. Então é sacanagem. Aproveita que o cara micou e já faz isso. Deviam ter feito isso, visto isso antes de trazer o cara e dar um contrato para ele, que ele não tinha condição de ganhar, porque ele passou do melhor momento. E ele falou que foi furtado um anel dele lá nos Estados Unidos, né, durante a pré-temporada, que o Corinthians não deu a menor assistência para ele. Mas queria comprar esse outro anel também para você, Cristiano? Anel tem que ficar no dedo, filho. Não. O jogador joga sem anel no dedo? Não, sim, joga, mas depende da circunstância. Depende... Põe aqui, ó, no pescoço, viu? Quando tira o anel. Depende de como ocorreu. Assim... Furto é furto. Eu acho que tem que ter respeito pelo profissional. Se ele treina todos os dias, se ele... Eu também acho. Acho que isso aí só foi afastado porque... Se não deu certo, negocia, vende, acabou. Jogar bem, jogar mal, faz parte do contexto. Faz parte do contexto. Não é porque você assinou um contrato X que você pode estar bem e pode estar mal. Você pode... O Christian quer ir embora, né? Ele rendeu o que ele vinha rendendo lá fora. Ninguém se preocupou em cuidar disso. Agora joga a culpa no cara. Eu acho que chinelinho, chinelinho quer dizer, não rendeu, mas ele rendeu aquilo que estava lá fora. Pagaram por esse dinheiro. Isso é responsabilidade de quem contratou. Vamos atrás, vamos ver quem estava atrás. Vamos ver quem contratou o Christian? Fim da enquete vai dar hoje Jorge Wilstermann. Bate na madeira, 79% dos votos. Sério? 79%. Deu pro Jorge Wilstermann? Deu Jorge Wilstermann. Os caras são muito 79% dos votos. 7,9? 0% empate? 0% empate. Mas eu entendo os caras. O cara tá morrendo de rir. O cara que votou fica rindo. Liga pro palmeirense. Catar coquinho. Vamos... Aguardem, tá bom? Veremos amanhã. A gente termina aqui. Você volta sexta, Flávio? Sim, acho que sou eu sexta. Então a gente tá junto aqui essa semana. Não lembro, senão no domingo. Então, bom jornal. Beijo, até amanhã. Tchau. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já.